Oi, 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 e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Mais uma vez, estamos de volta aqui, não é? Para dar seguimento ao nosso curso teológico intermediário Capacitação Missionária, ofertado pelo IPC, Instituto Paula Carneiro. Meu irmão e minha irmã, hoje nós temos um capítulo muito interessante no estudo teológico, no estudo do nosso curso teológico, na área de teologia sistemática, chamado pneumatologia. E o que é pneumatologia? É a área da teologia, é o ramo da teologia, é a ramificação da teologia sistemática que estuda a doutrina, a pessoa e obra do Espírito Santo. A palavra pneumatologia é formada por dois vocábulos gregos. Primeiro vocábulo, pneuma. Pneuma, em grego, significa espírito, não é? Que no hebraico é equivalente a ruá. E logia, estudo, né? Em grego, a palavra logia significa estudo, tratado. Então, na verdade, pneumatologia é o estudo da pessoa e obra do Espírito Santo dentro do plano da salvação divina, dentro do contexto da Santíssima Trindade. Nós sabemos que a Santíssima Trindade é formada por três pessoas, um único Deus, um Deus uno, porém em três pessoas, formada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E desta feita, nós vamos estudar agora sobre a pessoa do Espírito Santo, não é? Porque, na verdade, Jesus Cristo realizou a sua missão, o plano da salvação do Pai, não é? Mas Jesus Cristo terminou o seu ministério terreno, não é? Ele passou pelas etapas do plano da salvação que tinha que passar, que foi justamente anunciar o reino de Deus, não é? Formar a igreja, fundar a igreja, não é? Na questão dos apóstolos, não é? E comissionar essa igreja, não é? Teve que enfrentar a pregação do reino de Deus, seu ministério público, não é? Com pregação sobre a pessoa do Pai, sobre o plano salvífico do Pai, anunciando a boa nova do reino de Deus, não é? Curando, não é? Purificando os leprosos e expulsando os demônios, a preparar os seus apóstolos para a sua partida, onde o mesmo iria culminar a sua obra, o seu plano de salvação, em conjunto com o Pai e o Espírito Santo, o plano da salvação na cruz do Calvário, para que se concretizasse aquilo que foi escrito do profeta Isaías sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ele tomou sobre si, não é? Tomou sobre si as nossas enfermidades e as carregou consigo. Não é? E foi na cruz do madeiro que Jesus Cristo fez isso. Jesus Cristo morreu, não é? Após ser sentenciado por Pôncio Pilatos, para morrer crucificado por aclamação do povo. O povo preferiu crucificar Jesus e liberar Barrabás, não é? E Jesus passou por aquele tribunal injusto, por aquele julgamento injusto, não é? Porém, era necessário para que se realizasse a obra divina, o plano da salvação. E Jesus foi sentenciado, morreu, não é? Crucificado, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E a igreja tinha que dar seguimento. A igreja tinha que caminhar. Desta feita, né, o mestre já não estava mais presente com eles da maneira que estava antes. Estava de uma outra maneira especial. Mas, voltando aqui ao nosso assunto, que tem conexão com essa pequena introdução, acerca da pessoa e obra de Jesus Cristo. Né? Ou melhor dizendo, acerca da pessoa e obra do Espírito Santo, que tem conexão também, dando continuidade o estudo, a missão de Jesus, não é? Porque Jesus foi, mas não deixou a igreja dele desamparada. Mas como todo estudo teológico, seja ele qualquer área dentro da teologia sistemática, a teologia em si, ela tem que ter base. A nossa base para fazermos teologia, a base para fazer todas as áreas teológicas, para estudar todas as áreas teológicas da teologia geral, da teologia sistemática, a base são as Sagradas Escrituras. Nós sabemos que sem a Bíblia, sem as Escrituras, é impossível se fazer teologia. Fazer faz, mas é uma falsa teologia. Daí resulta heresia. Teologia sem base bíblica, sem fundamento bíblico,
entendeu? Sem ter conexão com a Bíblia, ela é uma falsa teologia. Ela gera heresia, ela gera apostasia, ela gera futuras, né, divisões da igreja. Né, como, de fato, isso houve nos primórdios da igreja. E ainda hoje acontece. Uma pessoa pega, inventa uma teoria, às vezes até usa um versículo da Bíblia, fora do contexto. E usando fora do contexto, forma uma teologia, forma uma visão teológica, uma doutrina, e vai ver, não tem nenhuma base bíblica da cabeça dele, não é? Mas dizendo ele ou ela que fez teologia, que teologou, quando na verdade apenas ele apostatou ou ela apostatou. Mas o fato é que no nosso estudo referente à pessoa e obra do Espírito Santo, pneumatologia, nosso estudo tem base bíblica e está lá no Antigo Testamento, não é? Nós sabemos que toda a Escritura é inspirada por Deus. E em Joel, vamos ser mais delongas, em Joel capítulo 2, versículos 28 até o 32, está escrito o seguinte: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas, vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios, sinais, no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Meus irmãos, aqui está o fundamento, né? Um dos fundamentos, uma das passagens bíblicas que dá fundamento à pneumatologia, ao estudo da pessoa e obra do Espírito Santo, dentro do plano salvífico traçado pela Santíssima Trindade. Porque quando o homem foi criado por Deus, o Espírito Santo estava lá, junto com o Pai e junto com o Filho. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então o Espírito Santo vem participando do plano da Santíssima Trindade, o plano da salvação, da criação, da salvação, da restauração, da santificação, gerando vida eterna desde o começo até o final dos tempos. O Espírito Santo estará assistindo, colaborando com esse plano salvífico, com esse plano de santificação, de restauração, de glorificação, obra da criação do Senhor. Não é? Meus irmãos, aí está Joel, no capítulo 2, não é? Ele falando da vinda do Espírito Santo, não é? Da descida do Espírito Santo sobre todos aqueles. Não é? Agora, deixa eu dizer uma coisinha para você, que é necessário a gente esclarecer, deixar bem claro. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele descia sobre a pessoa, agia, não é? Usava, vamos dizer assim, ele manifestava na vida daquela pessoa, do profeta, da profetisa, para realizar determinada missão, dar um recado de Deus, como dizemos hoje, para o povo, e depois o Espírito Santo se retirava. Não ficava ali definitivamente. Certo? O Espírito Santo vinha, descia, realizava aquela missão específica na vida de um determinado profeta ou profetisa e depois saía, voltava. Não é? Assim aconteceu com Moisés, assim aconteceu com Davi, assim aconteceu na vida dos profetas, não é? No caso, Eliseu, Elias e os outros profetas também. O fato é que o Espírito Santo descia sobre eles, agia e eles exerciam o ministério. Os profetas davam o recado de Deus, exercia a missão dada por Deus na ação do Espírito Santo. Depois o Espírito Santo se retirava daquelas pessoas. Né? Mas chegou o Novo Testamento. Né? Lá em Joel fala da promessa do Espírito Santo para todo aquele, para toda raça humana. Raça humana aqui, vamos dizer bem claro, aqueles que abrirem, né? Dar espaço para que o Espírito Santo haja. Porque, logo de antemão, devo dizer o seguinte, o Espírito Santo não arromba a porta de ninguém.
O Espírito Santo, ele não entra na vida da pessoa sem a pessoa permitir. O Espírito Santo não santifica ninguém à força, que é uma das funções do Espírito Santo, é santificar, transformar o homem, preparar o corpo do homem para a glorificação final, isto é, para a ressurreição gloriosa, onde Jesus virá e ressuscitará todos aqueles que serão ressuscitados por Deus, os vivos e os mortos, tanto os bons como os maus. Os bons para a vida eterna, gloriosa com Jesus Cristo. Os maus para uma vida eterna, mas não uma ressurreição gloriosa, destinado para o castigo eterno. Mas isso aí é assunto para a escatologia, né? Vamos voltar aqui para a pneumatologia. Bom, o fato é que chegou o tempo de Jesus, voltando à história, né? Jesus realizou a sua missão e antes de passar por aquele processo de condenação, de estar diante de Pilatos, etc., etc., teve um encontro, vamos dizer assim, secreto, um encontro de despedida com os discípulos, registrado em João, os capítulos 13, 14, 15, etc., 17. Jesus inicia ali a sua partida, naqueles sermões, né? E ele diz que ele ia para o Pai preparar um lugar para os seus discípulos, né? Para os seus amigos, que naquele exato momento os apóstolos, os discípulos, já não eram mais simplesmente apóstolos e discípulos de Jesus. Né? Eram amigos de Jesus. Né? E ele dizia o seguinte, eu irei para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Depois de mim, quando eu for para o Pai, enviarei o Paráclito, um outro Paráclito, o Espírito da verdade. Ele vos recordará de tudo aquilo que eu vos ensinei. Ele convencerá o homem do pecado. Entendeu? O Espírito Santo convence a pessoa, não é, a ver o seu pecado. O Espírito Santo não condena a pessoa. Ele não aponta a pessoa no sentido de destruir a pessoa, no sentido de condenar a pessoa, de mandar a pessoa para o inferno. Ele mostra, ele revela a própria pessoa, através da sua ação, no intelecto, na sua alma, em todo o seu ser, mostra o ser humano onde ele precisa mudar. A decisão de mudar ou não fica por conta do ser humano. Se a pessoa atender o apelo do Espírito Santo, abrir a sua mente espiritual, a sua visão espiritual e ver, reconhecer que aquilo ali que está sendo feito não é legal, se arrepender, o Espírito Santo começa a trabalhar na vida daquela pessoa, a dar força, a levar aquela pessoa para aceitar Jesus como Salvador pessoal, e ali se inicia o processo de santificação na vida do crente, para aquele que aceita a proposta de salvação de Jesus Cristo. Aceitar a salvação de Jesus Cristo não é só ir lá na frente do altar, no púlpito e de a boca. Não é só isso. Tem que haver conveniência, tem que haver correspondência do crente para com aquilo que ele vai pronunciar no altar da pessoa que vai aceitar Jesus. Ele não só aceita Jesus, mas como também ele aceita a proposta, não só de salvação, mas a proposta de santificação. Porque a pessoa é salva por Jesus Cristo, mas ela tem que renunciar à sua vida de pecado. Ela tem que sair da vida de pecado. Ela tem que aderir ao plano, né, de salvação que é completo. O plano de salvação não é simplesmente purificação dos pecados. É justamente a ação do Espírito Santo também agindo, fortalecendo a pessoa para que ela não se reincida nos novos pecados, ela não cometa os novos pecados. E se pecar, o mesmo Espírito Santo vai agir revelando a pessoa para que a pessoa se arrependa e recomece a sua caminhada. Mas o fato é o seguinte, que para isso é preciso abrir, para ter abertura de coração, é preciso a disposição da pessoa em aceitar não só a proposta salvífica de Jesus Cristo, como também a proposta de santificação desta forma, desta vez, operada pelo Espírito Santo. Jesus Cristo salva, o Pai cria e o Espírito Santo santifica, fortalece o ser humano para o grande dia da vinda do Senhor. Não é? Mas tudo isso a pessoa tem que querer. E isto não é questão de ser igreja, de entrar numa igreja, de estar numa igreja. É necessário se congregar? É, com certeza. Mas antes de nós nos congregarmos, que é importante congregar, importante estar na igreja, é importante. Mas nada adianta estar na igreja se a pessoa não se deixar trabalhar pelo Espírito Santo. Porque é preciso estar na presença de Deus. O Espírito Santo
trabalha no ser humano para que a pessoa esteja sempre na presença de Deus. Não é na presença de uma placa de igreja, não. Porque muitos estão dentro da igreja, mas estão totalmente distantes do coração de Deus. Estão totalmente com a mente voltada para o mundo. Estão ali só de corpo presente. Deus não quer ninguém dentro da igreja de corpo presente. Deus quer pessoas que se deixem trabalhar pelo Espírito Santo. É claro que tem pessoas que nem sequer pisam na igreja e têm um comportamento muito melhor do que certos crentes, entendeu? Mas, porque muitos crentes não têm testemunho de vida, não se deixam trabalhar pelo Espírito Santo dentro da igreja, os irmãos lá fora, ou os de dentro que ainda não têm uma maturidade na fé, vê a fraqueza, vê o erro, e aí abeiram. Aí começa a aderir a um tal de movimento de desigrejados. Não existe essa história de igrejado. Eu vivo a minha fé. A fé não é isolada. A fé não é isolada. A fé não é isolada. A fé ela é individual, mas ela é também coletiva. Mas para que a fé coletiva se fortaleça, aconteça dentro da igreja, é preciso que eu e você, enquanto crentes, independente de cargo, entendeu? Porque eu sou pastor, eu tenho que ser mais santo. É porque eu sou diácono, eu tenho que ser santo como pastor. A santidade independe de cargo. Sede santos como vosso Pai Celeste é a nossa vocação. A nossa vocação primeira não é ser pastor, não é ser diácono, não é ser presbítero. Isso aí é um chamado eclesial. Isso aí é um chamado pastoral. Entendeu? Mas a nossa primeira vocação é ser santo, como nosso Pai Celeste é. E esta vocação só acontece quando eu e você nos deixarmos ser trabalhados, santificados, restaurados, regenerados pelo Espírito Santo. Porque ninguém se santifica sozinho, pela própria força. Assim como ninguém se santifica, se salva por si só, também ninguém se santifica por si só. Nós santificamos na medida que nós deixamos o Espírito Santo trabalhar. Quem nos salva é Jesus Cristo, quem nos cria é Deus, e quem nos santifica é o Espírito Santo. O homem não pode fazer nada isolado de Deus. O homem não pode autocriar-se. O homem é criatura. A criatura não é maior do que o seu Criador. O homem não pode se autossalvar, porque ninguém tem poder para salvar a si mesmo. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Ninguém tem poder de auto-santificar, porque se nós tivéssemos poder para isso, Adão e Eva não teriam caído no pecado original, passando para nós o vírus do pecado. E consequência do pecado veio o quê? A morte. É por isso que veio Jesus para anunciar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E esta vida, para a vida salvífica, essa vida de ressuscitado, essa vida gloriosa, já aqui e futuramente, ela é operada pelo Espírito Santo. Pessoa que não se santifica, que não deixa o Espírito Santo trabalhar, santificar, pode ter certeza, ela vai ressuscitar, mas ela não vai ressuscitar gloriosamente. Ela não vai ressuscitar para a glória, ela vai ressuscitar para a condenação eterna. Entendeu? Porque, veja bem, quando o pecado entrou no mundo, a morte entrou no ser humano. O homem estava determinado a viver eternamente na condenação eterna, determinado a viver no inferno eternamente. E Jesus Cristo veio, e nessa história da sua vinda ao mundo, o verbo se fez carne e habitou entre nós, ele dividiu, ele colocou uma divisão. Aqueles que querem e aqueles que não querem. Aqueles que querem ser salvos e aqueles que não querem ser salvos. Que querem ser salvos. Aqueles que querem se santificar e aqueles que não querem se santificar. É escolha. Não é? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Isso também vale para a pessoa do Espírito Santo. Quem quiser ser santificado pelo Espírito Santo, que se deixe trabalhar pelo Espírito Santo. Do contrário, você vai ressuscitar, mas você não vai ressuscitar para a glória eterna. Você não vai ressuscitar para viver eternamente. Apesar do estudo aqui ser da pessoa e obra do Espírito Santo, a nossa interação com o Espírito Santo implica na nossa futura vida eterna. Ou seja, para o inferno, ou seja, eternamente para o céu. E tudo isso se define no momento que eu e você nos decidirmos. Eu aceito a proposta de salvação de Jesus Cristo.
e aceito também a consequência, a implicação, o que vem no pacote completo, que é renunciar ao pecado, renúncia ao pecado, deixar o pecado e deixar que o Espírito Santo, sobretudo, trabalhe a minha mente, a sua, para que sejamos santificados, entendeu? Para glorificação do nosso corpo, por ocasião da vinda de Jesus Cristo. Glorificados na ressurreição gloriosa de Jesus Cristo. Lembre-se, Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Até mesmo na questão da ressurreição geral, Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Ninguém vai ressuscitar isolado da ressurreição de Jesus Cristo. Nós só temos ressurreição garantida por causa de Jesus, que é o primogênito que ressuscitou entre os mortos. Entenderam? Mas para isso, eu e você precisamos estar preparados, precisamos estar santificados, precisamos estar trabalhados. Por quem? Pelo Espírito Santo, porque é Ele que realiza essa obra de santificação. E isto aconteceu na igreja primitiva. O processo iniciou de forma individual e também coletiva. Quem não se lembra, na ascensão de Jesus, quando Jesus ordenou aos discípulos, aos apóstolos, que ficassem em Jerusalém, esperando o cumprimento da promessa do Pai. Que promessa do Pai é essa? A que está descrita em Joel, capítulo 2, que eu li no início desta aula. E aí, o que aconteceu? Estavam todos reunidos no dia de Pentecostes. Até a mãe de Jesus estava lá. E todos eles receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes sobre aquela comunidade, a igreja primitiva, descendo sobre formas de línguas de fogo. E todos aqueles cheios do Espírito Santo começaram a falar em línguas. E Pedro, corajosamente, pela efusão do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, começou a pregar o reino de Deus. Dava-se ali o início da pregação apostólica, dava-se ali o início do desenvolvimento da igreja de Jesus Cristo, porque a igreja de Jesus Cristo já estava fundada na pessoa de Jesus Cristo, né? de Pedro naquele momento. Mas Pedro não é papa. Lembra bem. Tem gente dizendo por aí que Pedro foi o primeiro papa. Não foi. Não é por aí. A leitura não é essa. Papa só é bom se for de maisena. Tá certo? Mas o fato é esse, meu irmão, que Pedro, cheio do Espírito Santo, iniciou o trabalho da igreja apostólica, o trabalho pós-trabalho de Jesus. E foi assim que Deus começou a cumprir a sua promessa, né? E Jesus disse, quando ele ressuscitou, eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos séculos. E uma das formas de Jesus Cristo estar presente no meio de nós, conosco, até o fim dos tempos, é através do Espírito Santo. Ele está através da palavra, né? Ele está através da presença dele ressuscitado e também está através do Espírito Santo, que habita em nós, já que somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo, né? Ele é dado a nós quando nós nos batizamos nas águas, depois vem o batismo no Espírito, né? E aí depois vem uma série de ações do Espírito Santo que visa preparar o ser humano, o templo, que sou eu e você, o templo do Espírito Santo, para o grande dia da ressurreição geral. É por isso que os nossos corpos não podem ser destinados para a prostituição, não pode ser destinado para o vício do álcool, vício das drogas, vício da nudez, vício do adultério ou outra coisa qualquer. Por quê? Porque o nosso templo, o nosso corpo foi criado por Deus. Somos propriedade de Deus. Entendeu? Somos propriedade de Deus. Por isso que uma criança não pode ser abortada. Por isso que um ser humano não pode ser morto, não pode ser exterminado. Por quê? Porque cada ser humano é criatura de Deus. E cada ser humano foi destinado para ser templo do Espírito Santo. Agora, só é templo do Espírito Santo quem aceita o Espírito Santo habitar. Porque o Espírito Santo não arromba a porta. Eis que venho, né? E bato a porta. Se alguém abrir a porta, entraremos juntos e cearemos juntos. Lá em Apocalipse, eis que faço nova todas as coisas. Né? Quer dizer, o Espírito Santo, ele só habita no teu coração, ele só vai fazer parte da tua vida se você der espaço para ele. Se você não der, o Espírito Santo vai respeitar. Agora, você não vai ressuscitar gloriosamente. Não vai usufruir da salvação.
que a salvação que Deus operou na cruz é para todo mundo. Mas a salvação só vai ter eficácia, só vai ter sentido na vida daqueles que o aceitam livremente. Livremente. A santificação do Espírito Santo só vai ter eficácia na minha vida e na tua para aqueles que aceitam livremente. Jesus não santifica, não salva ninguém, e o Espírito Santo não santifica ninguém à força. É preciso a pessoa querer. Se quiseres vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Não é? Então, é uma condicional. A obra de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, só tem sentido na minha vida se eu aceitar. Se eu não aceitar, eu vou ter que pagar as consequências. Entendeu? Vou ter que pagar as consequências. Ir para o inferno ou ir para o céu é uma escolha da pessoa. Porque no céu não entra pecado. Entra pecador arrependido. Pecado não entra, não. Eu estou aqui pregando para você. Eu estou aqui falando para você, lecionando essa aula aqui, que é uma visão geral da Portila. Entendeu? Uma visão geral. Logicamente, você vai ter que aprofundar nos pressupostos da Portila. Está bem facinho, linguajar fácil. Vai ter que fazer também as avaliações que são em tom de pesquisa, avaliação que não intenta reprovar ninguém. É só para ver, você mesmo ver, até o ponto que você aprendeu. Aqui é uma visão geral. Mas o fato é isso. Entendeu? O Espírito Santo, a obra de Deus, só tem sentido na sua vida se você deixar acontecer. Entendeu? No céu não entra pecado. Entra pecador arrependido. Você quer vida eterna? Então, a condição é essa. Deus não coloca ninguém no inferno e não coloca ninguém no céu. Ele apenas respeita a decisão da pessoa. O seu céu e o seu inferno começa aqui, na medida que você se comportar. Se você for coerente com o Evangelho, se você for fiel ao Evangelho, fiel às Escrituras, fiel à vontade de Deus, logicamente você usufruirá, terá frutos, se beneficiará do sacrifício salvífico de Jesus Cristo e da obra de santificação do Espírito Santo na sua vida. Caso contrário, você escolher o inferno, você estar desconectado da obediência da palavra de Deus, da obediência a Deus, não é a pastor, não é a presbítero, é obedecer a Deus. Entendeu? Se você não fizer isso, pode ter certeza, você vai ter o inferno esperando. Entendeu? Antônio, o que é isso? Nós não devemos falar do inferno, pregar o inferno, não. Eu não estou aqui ameaçando ninguém para o inferno, eu não estou dizendo que você vai para o inferno, que você vai para o céu. Eu estou dizendo que se eu e você não formos coerentes com a palavra de Deus, não obedecermos à palavra de Deus, não aceitar os frutos, o plano da salvação operado de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e não aceitar também o plano de santificação, a ação do Espírito Santo, da santificação que ele quer operar na nossa vida, nós não iremos usufruir da salvação e da vida eterna e da glorificação da ressurreição e da santidade eterna com Deus, garantida pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o penhor. É o penhor, ele é o selo. Quando você é batizado, o Espírito Santo vem habitar em você. Entendeu? Você está selado. Porém, se você rejeita o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem e fica. Mas se você rejeita o Espírito Santo, pode ter certeza, o Espírito Santo não vai trabalhar em você à força. Não vai. Sabe como é que o Espírito Santo trabalha na pessoa? Não é quando o pastor, não é quando o presbítero, não é quando alguém, irmão crente, chega para você e quer lhe forçar você a ir à igreja, não. É quando lá no seu particular, no seu secreto, entre você e Deus, o Espírito Santo começa a trabalhar. Meu filho ou minha filha, você precisa voltar. Você precisa se encontrar, você precisa aceitar a proposta de salvação, você precisa aceitar a proposta de santificação. Essa vida que você está levando é uma vida de pecado. Te divide, te separa de Deus. Te separa entre você e mim. Te separa do céu, da glória eterna. Te coloca na condenação eterna. E assim aconteceu na vida do filho pródigo. O filho pródigo estava lá, com o pai. Lá pelas tantas, eram 2 filhos. Lá em Lucas, aquela parábola do filho pródigo. Estava lá. O filho chegou e disse o seguinte: pai, eu não quero mais nada aqui não. Eu quero minha herança. Eu quero viver uma vida no mundo. Eu quero ir para o mundo. Eu quero usufruir dos prazeres do mundo. Eu quero ir. Eu quero curtir a vida.
eu sou novo, eu sou nova, eu quero curtir a minha vida. E foi. E Deus respeitou. Nenhuma passagem, nenhum ponto daquela história ali, você viu Deus, o pai do filho pródigo, né, dizer, não vá não, meu filho, peraí, você não vai não, você vai ficar aqui, você tem que ficar aqui. Não, você não vai não. Deus deixou ele ir. Deixou ir, ele foi. Quando ele estava na pior, o Espírito Santo visitou o coração dele. Aí ele começou a ver, rapaz, essa vida que eu estou levando não é uma vida que eu estou querendo. E retornou ao Pai. Ele não retornou para a igreja. Quando uma pessoa, não queiramos que aqueles que estão afastados da igreja volte para a igreja. Vamos querer, nós desejamos no coração, nós devemos orar para que as pessoas voltem para Deus. Porque se elas voltarem para a igreja e não voltarem para Deus, amanhã ou depois elas estarão no mundo fazendo pior do que estão fazendo hoje. Se eu e você não estivermos na presença de Deus, de nada adianta. Amanhã ou depois nós estaremos fazendo tudo de novo errado ou até pior. Deus quer primeiramente que a gente tenha um particular com Ele, tenha um retorno para Ele. O congregar na igreja, o ficar na igreja é consequência. Que quando a pessoa é tocada por Deus, ela começa a ter um particular com Deus, ela tem uma vida íntima de amor a Deus, ela jamais vai abandonar o Pai. Ela vai ficar na obra do Pai. Embora na obra do Pai, embora na igreja, que a igreja é uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, embora na igreja tenha pessoas com defeitos, como tinha lá o filho mais velho. O filho mais velho era arrogante, estava lá com o pai. Com certeza estava lá com o pai. E dizia, olha, esse teu filho aí fez isso, agora está voltando, tu faz uma festa para ele. Né? Quer dizer, ele estava lá dentro, vamos dizer assim, trazendo para o nosso dia, estava dentro da igreja, mas cheio de ódio, cheio de pecado, cheio de arrogância espiritual, se achando mais santo que os outros. Era pior do que o do filho pródigo, que tinha se afastado. Que o filho pródigo, quando voltou com o coração sincero para Deus. E ele que estava lá, entre aspas, na presença de Deus, ele não estava de coração. Ele estava para usufruir dos bens, mas não queria nem sequer um compromisso com Deus. Assim, tem muita gente na igreja, que está na igreja, de corpo presente, mas o coração está longe de Deus. E tem muita gente que está fora da igreja, se afastou da igreja, entendeu? Mas quando volta, com sinceridade, volta para a presença de Deus, nunca mais quer sair da igreja. Apesar da igreja ser feita de pessoas humanas, pecadoras, mais pecadoras do que nunca. Paulo era pecador, os apóstolos eram pecadores. Igreja não é o céu. Ela caminha para o céu. Ela está encaminhada. Ela almeja, todos nós que somos igreja, almeja morar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo eternamente na glória. Mas isso só será possível se nós deixarmos ser trabalhados pelo Espírito Santo. É isso que eu queria dizer para vocês, meus irmãos. Leiam a apostila e se aprofundam em nome de Jesus Cristo. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, esteja com você, meu irmão, e com toda a sua família. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Glória a Deus.